Podem. Então, deixa eu compartilhar aqui. A tela inteira. Então aqui. Aqui. Aqui, ó, tá vendo? The Connect Command enables an application to associate a socket with the socket name of a peer. Então ele é bem cuidadoso, tá vendo? Ao descrever esse comando connect. Ele diz, tá vendo? Que ele permite uma... Você está compartilhando a tela, Sudak? Eu gostaria, mas não tá aparecendo pra vocês, não? Peraí, que eu não apertei. Não. Pronto, agora foi. Quer dizer, agora deve estar indo daqui a pouco. Agora você devem estar vendo, né? Eu continuo sem ver aqui. Agora foi. Agora foi. Ok. Eu carregou aqui agora. Certo. Eu gosto muito dessa documentação da IBM para funções de redes e funções de sistemas operacionais. Essa documentação em geral é muito interessante. Eles estão toda hora atualizando, tá vendo? Então, por exemplo, aqui o connect. The client application uses the connect command to establish a connection between a local socket and a remote socket. The command supports both blocking and unblocking. When the socket is in blocking mode, the function does not return until a connection is established. Né? Por que isso aqui apareceu aqui? When the socket is non-blocking, the function returns immediately. Is either in progress or an error. Aí tá vendo, ó, ele tá dizendo aqui, ó, que dependendo de um socket ser TCP ou UDP, o comportamento é muito diferente. E aqui ele chama bastante atenção, tá vendo? Nesse quadro aqui, ó, que quando você chama o comando connect no socket UDP, ok? Isso não muda o fato do UDP deixar de ser connection, né, se passar a ser connection based, ok? Porque você poderia pensar, poxa, se eu chamei a função connect, né, então quer dizer que agora o UDP está guardando estado, né? Essa é uma ótima pergunta para colocar como verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso, né? O UDP ao usar a função connect armazena estado, né, sobre um peer estar conectado com o outro, né? Não, o DP a máquina, o DP ele continua sendo connectionless, né? E a única vantagem de você usar um socket UDP com essa função connect, né, é que você when the UDP becomes a connected UDP, you can no longer use the send to connect UDP socket, use the socket read, write. Tá, então exatamente, você não precisa usar o send to, você pode usar direto o comando send. Essa é a grande vantagem, né? Porque o send to, você toda vez que chama o comando send to, você tem que dizer qual é o host para quem você está enviando dados. Enquanto que com o send, né, você pode mandar mensagem direto, porque localmente aquele socket já vai estar conectado com um destino, mas essa informação é uma informação guardada localmente, numa variável local, não é uma informação guardada a nível
de UDP. O UDP não tem uma máquina de estados, ok? Não é que nem o TCP, ele é connectionless, ele não tem um estado. Fala, acho que tem algum comentário. Acho que tem alguns comentários. Uma dúvida que eu fiquei, quando eu faço o connect com o socket UDP, outro socket pode mandar mensagem pro cara que está conectado ou ele fica meio que reservado? A documentação me deixou com essa dúvida. Ou seja, você abriu um socket UDP e aí conectei ele num peer. Ah. Aí esse socket que eu conectei, outro cara ainda pode mandar mensagem para ele ou ele fica como se fosse reservado nessa conexão? Porque ele fala ali: you can call the connect command multiple times with different peer names to change the socket association. Então, tipo, me deu a impressão de que ele está associado, entre aspas, reservado para alguém. Se eu tentasse mandar a mensagem, eu não conseguiria. Tu sabe se é assim que funciona? Vamos ver, ó. The connect command enables an application, então no caso do UDP, né? To associate a socket with the socket name of a peer. Então ele está deixando bem claro aqui, ó, que esse o connect é sempre para conectar com quem você quer se comunicar. E o bind é para marcar o seu, a sua associação local. Então a associação, até esse nome é meio capcioso, né? Porque em geral em português eu costumo traduzir bind para associar e connect para conectar. Então aqui eu até preferia que eles tivessem usado a palavra connect, porque para mim bind fica mais relacionado com o termo associate. Mas tudo bem. The connect command enables an application, eu botei aqui, to connect a socket with the socket name of a peer. Então é para dizer com quem você está querendo conversar. Para isso que serve o connect. The socket then is considered to be a connected UDP socket. Mas isso, de novo, é uma informação que só é armazenada nessa variável, que o socket é uma variável, né? Então é só guardada a nível desse socket, não é uma informação guardada a nível de UDP, né? A nível de protocolo de rede, é só uma informação local relacionada com esse socket. You can call the connect command multiple times with different peer names to change the socket association. Isso aqui está bem claro. Digamos que agora eu queria falar contigo, Diogo, e depois eu quero falar com o Ronald, com o Felipe. Cada vez que eu quiser falar com alguém diferente, ou até, por exemplo, agora eu quero falar com os três juntos. Então eu posso criar um grupo multicast com nós quatro, e aí esse grupo multicast vai ter um IP, e aí eu vou me conectar com esse IP. Então, assim, não é tão óbvio qual seja a vantagem disso com relação a ficar chamando sendo tu. Nesse caso, acho que seria mais simples ficar chamando sendo tu mesmo, porque no sendo tu você já bota o IP do destino. Então, ao invés de ficar chamando connect send, essa combinação de connect mais send é igual ao sendo tu. Ok? Não, entendi. Então isso é no contexto de UDP. Ok? No contexto de TCP, porque no TCP você é obrigado a fazer o connect antes de você iniciar uma conexão, e o connect ele gera tráfego na rede, né? Então aqui, ó, no TCP, if the application has not already issued an explicit bind, the connect command completes the bind of the socket. Então ele faz associação local, né, para você. Ele escolhe uma porta aleatória, a gente conversou sobre isso, né? E aí a API então tenta estabelecer a conexão com um socket remoto que é especificado no parâmetro nome. You can call the connect command only once. Claro, por conexão, né? Você pode conectar, depois fechar e tentar conectar de novo com outro, mas tem todo o three-way handshake, depois tem o fechamento da conexão. Issuing additional connect commands results in is connected.
Então tem esse erro de isConnected. Então essa é uma distinção importante, né? Enquanto que no UDP seria impossível você receber esse erro de isConnected, porque o UDP não estabelece conexão, né, a nível de máquina de estados entre os dois peers. No contexto de TCP você tem essa possibilidade de receber esse erro, ok? E aí tem uma dica aqui, ó, para sockets não bloqueantes. Você pode usar esse comando select para determinar se existe uma conexão estabelecida ou não. Ela vai testar a habilidade de você escrever no socket. Se você tiver a capacidade de escrever, é porque tem uma conexão. Se não tiver, é porque não tem. Eu diria que isso daqui é uma... Uau, isso aqui eu tenho essa... Não sei, isso aqui seria uma pergunta interessante. Eu posso botar no Classroom para a próxima. Se isso aqui vale só para TCP ou se também vale para UDP. Eu pensaria que isso aqui vale só para TCP. Alguém tem algum comentário? Dá para fazer com UDP também. No laboratório eu tinha feito com UDP. Isso também. De botar aquele que você tem uma questão que você pede fazer um UDP paralelo. Aí eu fiz desse jeito. O select ele vê se o socket está pronto para receber e algum input. Aí quando ele tá, eu já ele entrava no select, eu startava uma thread do UDP para responder o cara que estava me chamando. A priori funcionou sem problema. Mas a minha pergunta é, em algum momento um socket UDP poderia não... Já aconteceu alguma vez do select retornar alguma coisa diferente de pronto? Porque no TCP, como tem o Tree Handshaking, por exemplo, você pode chamar o comando connect, mas ainda está no meio do Tree Handshaking, então ele não está pronto. Então eu entendo que o select pode retornar que a conexão ainda não foi estabelecida, que ainda não está pronto. Mas no UDP, teria alguma situação na qual você chamaria o select e ele diria que ele não está pronto para escrever? Tá. Nesse caso eu usei o select só para pegar o socket e para pegar também interrupção do sistema via teclado, sabe? Poder fazer comandos dentro do servidor, tipo encerrar ele. Você tem que dar Ctrl+C. Aí o select servia para isso, mas aí realmente, se ficar só para ouvir o socket, acho que nem precisaria. Fico curioso para saber isso. Eu não sei também a resposta. Seria interessante dar uma pesquisada. Agora, muito legal, Joe, que você já tinha experiência com Select no curso de sistemas operacionais ou em algum outro curso, ou você aprendeu isso agora? Foi no curso de sistemas distribuídos. A gente via bastante coisa de programação com socket. Com a Silvana? Isso, exatamente. Legal. Muito legal, porque realmente isso não é um requisito aqui, né? Acho que dá para fazer a lista toda sem usar o comando select, mas eu acho que é uma boa oportunidade realmente para quem quiser aprender sobre esse comando select, experimentar com ele, porque basicamente são duas maneiras que você tem sempre para resolver esses problemas do tipo esse que o Diogo está chamando a atenção, por exemplo, para você em paralelo, por exemplo, ler comandos do teclado e receber mensagens da rede. Você pode fazer com sockets não bloqueantes, né? E aí você faz uma função select. Basicamente, o select ele recebe múltiplos descritores de arquivo e assim que algum deles estiver pronto, ele retorna, né? Então, na verdade, o select que vai fazer esse bloqueio para esperar e retornar quando estiver pronto. Ou, alternativamente, você abre múltiplas threads e aí você pode fazer chamadas bloqueantes em cada thread. E aí, na verdade, as threads é que estão fazendo o papel do select.
Então, se você usar múltiplas threads, você não precisa do select. A grande vantagem do select é você, às vezes, resolver problemas simples sem precisar abrir threads adicionais, né? Para, por exemplo, fazer coisas que você queira em paralelo, né? Então, existe aí um trade-off, né? Dependendo do que você queira fazer, entre a vantagem de você ter a sobrecarga de abrir uma thread extra, né? Mas ter uma programação que vai ser mais independente entre as threads, versus fazer tudo em uma thread única, né? Usando o select, o que faz com que o seu programa fique mais leve, em certo sentido. Mas, por outro lado, você vai ter um nível de paralelismo um pouco mais grosseiro em comparação com a thread, né? Então, eu não sei, para quem... alguém tem algum comentário sobre isso? Quem já começou a fazer a lista? Alguém mais já fez o curso da Silvana de sistemas distribuídos? Ou decidiu fazer com select? Quem quiser pode também experimentar e fazer das duas formas, ok? Pode fazer com thread, com select e mostrar as duas soluções. Também seria bem interessante. Então, mas é isso aí, Diogo. Então, muito bom ponto. E aqui aqui não fica totalmente claro, mas é possível que funcione para o UDP também, que um socket UDP, se você tiver chamado o connect para o UDP, aí o select vai retornar que está pronto, e se você não tiver chamado o connect, ele vai dizer que ainda não está pronto, né? E aí, mas aí nesse caso, você chamou o connect, Diogo, no socket? Você chamou o select para esperar para escrita ou para leitura? Para leitura, provavelmente, né? Foi para esperar para leitura. Pois é. Então, Mas o curioso, eu chamei sem o connect, mas o que tu falou, ele provavelmente já tá pronto sempre. Eu acho que sim. Eu chutaria que sim. Eu chutaria que isso aqui. Na realidade, ele fica pronto sempre sim, sabe por quê? Eu tava dando um problema na hora de mandar a mensagem que eu não tava mandando, né? E eu tava printando para dizer quando ele tava pronto para leitura, só para testar. E ele ficava num loop infinito, sempre printando que tava pronto. Pois é. Então ele fica sempre ali no RAID mesmo. Então eu chutaria que... acho que esse comentário aqui poderia ser um pouco aprimorado, essa dica, se a gente reconfirmar isso, que essa dica em particular aqui só vale para TCP. Para UDP vai sempre retornar aqui... tá sempre, essa habilidade de para escrever, né, vai estar sempre disponível, e não existe esse conceito de conexão ter sido estabelecida para o TCP. Então essa aqui é para o UDP. Isso aqui eu diria que essa dica aqui é para o TCP, mas essa outra aqui é para o UDP. A connected do UDP socket can revert back to unconnected by calling connect with 0 as AF unspec in the domain field. Ok. Então é isso. E aí tem algumas coisas que podem acontecer quando você chama o connect, né? Eu chutaria que alguns de vocês devem ter recebido essa mensagem enquanto estavam experimentando, ou quando vocês forem experimentar programar com sockets nas máquinas locais de vocês. Esses dois erros aqui são muito comuns, ok? Already e address in use, ok? Você não pode quando você chama o connect, ele vai tentar bom,
Eu diria que esse already in use e address in use, eu pensaria que ele ocorre com mais frequência quando você chama o bind. Ah, agora, por algum motivo, ele também pode ocorrer quando você chama... Peraí. O connect. Também é uma boa pergunta. Por que o connect pode retornar esse tipo de erro. Fala, Wesley, tudo bom? Tudo bem. Isso aconteceu comigo uma vez quando eu estava testando localmente. E aí ele tinha um outro serviço usando o mesmo pacote dele, aí ele reclamou disso, entendeu? Pois é, tinha um outro serviço usando aquela mesma porta, né? Exatamente. Mas esse erro... Então, por conta disso, mas assim, foi local, né? Não acho que vai acontecer. Né? Não, perfeito. Mas esse erro aconteceu contigo quando você chamou a função bind? Ou quando você chamou a função connect? Essa aqui é a minha dúvida. Não foi logo no connect, professor. Não sei se era algum teste. Foi no connect mesmo, né? Porque o connect, ele vai tentar se conectar com o IP que você colocou como IP-alvo. Em princípio, esse IP-alvo pode receber múltiplas conexões de múltiplos hosts, né, de múltiplas threads nessa máquina local. Então, para mim não está tão claro. Assim, para mim é óbvio que me parece, né, que o address in use ou already use, né, tem até um is connected, né, que já está conectado. Esse aqui faz sentido também. O connection refuse, timeout, isso aqui todos fazem sentido. Mas tem mais algum comentário? Fala, Diogo. Não, comentário é sobre aquele ponto anterior que você estava falando sobre o depend select. Eu fui testar aqui, ele realmente funciona, tá? Ele não fica ready sempre. Depois eu posso até mostrar aqui se você quiser, mas... entendi. Então ou seja, quando ele está conectado, quando você chamou o connect antes... Não, sem connect. Tá, ele sempre passa. Isso é interessante. O servidor, ele tá sempre pronto, mas ele só fica... O servidor, ele só vai ficar pronto em select quando receber uma mensagem. Se ele não recebe, ele não tá pronto em select. No DP? No DP. Se quiser, depois eu mostro. Se puder mostrar, se for fácil pra você mostrar agora. Tá bom. Eu tô com o código aqui. Tá, então deixa eu parar de compartilhar. Vamos ver, então. Eu vou passar muito rapidamente aqui, ó. Aqui eu tô com o SOC The Gram. Tô abrindo. Tá dando pra ver direitinho a tela ou quer que dê um zoom? Não, tá ótimo. Até legal já pra pessoal... eu tô gravando sim. Eu espero que fique boa a gravação, mas isso aqui, essa apresentação aí do Joe também é interessante, porque a próxima lista de vocês é de programação. Acho que eu coloquei pra quinta-feira, se não me engano, né? Isso. Então isso aí, acho que é muito bom. Se você puder dar uma passada aí, Diogo, aí na função socket, né, que tem os parâmetros, né, address family, internet, socket degram, que é o UDP. Isso. E aqui tô chamando bind, né, do meu host da minha porta. E aqui eu tenho essa input list, que é o que o select vai usar para fazer justamente a seleção de qual é o input que está pronto para ser chamado. Aí eu, por default, sempre coloco o std no sistema. Aí aqui eu estou colocando o meu socket também, para o select poder enxergar o socket. Aí só printa a mensagem dizendo que iniciei servidor e mando o meu socket. A primeira coisa que eu faço é startar o servidor. Aí aqui, nesse while true, eu estou chamando select.
Aí aqui tem a minha lista de inputs na minha entrada, no meu read. Aí deixa eu startar o servidor aqui, ó. Aí aqui o servidor, comecei ele e eu tô agora nesse loop aqui. Aí eu faço esse for read, ready e read. Esse read eu tô fazendo o quê? Eu tô vendo quais desses caras do STDI ou do socket estão prontos para leitura. No caso, ninguém está pronto, então ele não está fazendo nada. Só que, quando eu startar o cliente também, comecei o cliente, aí só dá uma passadinha. O cliente é menorzinho, porque ele é mais... aqui eu estou iniciando um socket UDP, padrão. Aqui só mensagem que ele quer enviar. Quando eu digitar uma mensagem, ele vai fazer o send to para o host, para a porta, que é o que ele está esperando, e vai receber a mensagem. Então, vou mandar aqui, teste. Aí vale dizer que eu apaguei o tratamento que eu estava fazendo, só para ver se ele estava ou não recebendo a mensagem ficando em loop. E aí, ó, tá vendo que ele ficou em loop só depois que eu mandei a mensagem. Então ele só fica pronto, ele só tá como ready no select, depois que ele recebe uma mensagem. Antes disso ele não fica. Então, Diogo, em primeiro lugar, excelente ser apresentado. Eu gostaria de enfatizar, pessoal, que o programa do Diogo não usa threads, ok? Quando eu apresentei em aula, nas últimas 2 aulas, eu não estava na expectativa de que vocês fossem resolver esse problema assim. Eu estava na expectativa de que vocês fossem resolver usando threads, porque sistemas operacionais é um pré-requisito desse curso, e eu suponho que em sistemas operacionais vocês vejam programação com threads. E também no curso de computação concorrente. Mas essa é uma forma alternativa, sem usar threads, que é usando o comando select, ok? Então é muito interessante vocês aprenderem essas 2 alternativas. No select, como o Diogo está mostrando, você fica bloqueado, mas aí, Diogo, você pode ficar bloqueado para leitura ou para escrita. Então, aqui você está bloqueado para leitura, e aqui eu não fico surpreso com o fato de que ele só vai retornar realmente quando tiver dados no buffer para serem lidos do DP. Tá. O ponto lá era a escrita, que ele fala que for non-blocking sockets, use the select command to determine when the connection has been established. Test for ability to write to the socket. Essa habilidade de escrever no socket que eu acho que vai estar sempre pronta num socket UDP, mas não num TCP. Aí ficou um pouco ambíguo ali na página da IBM, porque o que significa você estar pronto para a escrita? Pronto para a escrita com um send, sem ser um send to, claro que você só vai estar pronto se você já tivesse chamado o connect. Mas com o send to, eu imaginaria que você vai estar sempre pronto. Então, aqui o ponto que ainda está em aberto é esse, é a habilidade de escrita. Então, tanto que aí vocês podem ver aí no programa do Diogo, né, Diogo, você está falando for read in read. Exatamente. Então, o select retorna 3 coisas. Ele retorna os descritores que estão prontos para leitura, os descritores que estão prontos para escrita e os descritores que estão associados com alguma exceção, né? Então, que retornaram alguma exceção. Então, acho que sobre a parte da leitura, realmente não tem muita dúvida, não. Nem imagino o caso de uso de usar o select para escrita, a verdade seja dita. Então, mas é exatamente essa. É bem parecido. O select para escrita é que você quer escrever. Digamos que logo no começo do seu programa você quer abrir o cliente e você logo de cara já quer abrir as 2 perspectivas, ou do usuário digitar uma coisa no teclado, ou, por exemplo, de você mandar uma coisa para o servidor. Só que você só vai conseguir mandar mensagem para o servidor se for uma conexão, se for um socket TCP, depois do three-way handshaking. Sim. Então você precisa chamar o select
no socket para ver se você já pode chamar o comando write, né? É um exemplo de uso, né? Ou seja, da mesma maneira que você precisa testar se você pode fazer uma leitura, você também precisa testar se pode fazer uma escrita, né? É claro que se a sua escrita for bloqueante, você não precisa testar nada. Você chama o write e espera até ele funcionar. E realmente, eu chutaria que mesmo que o tray handshaking demore um pouquinho, que esse tempo vai ser desprezível em comparação com outros tempos em aplicações padrões. Então, talvez você não precisasse chamar o select, mas o fato é que é possível vislumbrar. Tem esse tempinho de fazer a conexão e, sei lá, se use uma aplicação de uso muito intensivo, às vezes, quem sabe. Pois é. Não, realmente a maneira como eu vejo isso é essa aqui. Na verdade, não é só esse tipo de situação do tray handshaking, não. A gente vai continuar vendo hoje, né, a máquina de estados de uma comunicação confiável. E a gente já falou nas últimas aulas também que você tem a janela do TCP, né? Então, a outra situação na qual você poderia ter um socket TCP, mas que não esteja pronto para escrita, é a situação na qual você já mandou todos os pacotes que você tinha direito de mandar e não recebeu nenhum ACK. Então, se você chamar o write sobre esse socket, né, o send to, o que vai acontecer? Ele vai ficar bloqueado até você ter o direito de mandar mais dados, né? Ou se o socket for bloqueante, se o socket for não bloqueante, ele vai retornar imediatamente um erro, né, dizendo que ele não está pronto para aquela transmissão. Ou então você chama o select, né? E aí o select vai ficar bloqueado esperando para o socket estar pronto para a escrita, né? Então, assim, não é tão difícil imaginar situações nas quais um socket não esteja pronto para a escrita, né? Sim. Então, rapaz. Então realmente, mas ainda está em aberto aquela pergunta, ok? Aquela se você chamar um select com um socket UDP e verificar se está pronto para escrita, acho que a coisa mais interessante seria num programa é um teste bem simples. É só você. Esse é o seu servidor ou o cliente? Você botar aqui no cliente, você tá falando fazer um select aqui, né? Exatamente. Mas aí teria que. Exatamente. Exatamente. Bota um select aí antes desse. Vou botar aqui o cliente, só botar um. Pode botar um select. Só tem que botar o socket aqui dentro, suponho eu. Exatamente. Aí. Aqui tá bom. Nossa. Então essa é uma dúvida que ficou em aberto, que eu estou tentando resolver aí. E a outra dúvida que ficou em aberto é sobre essa questão aqui do address in use. Vamos ver, por exemplo, address in use, né? Do connect. Quando que isso. Qual a explicação para. Aqui, address in use means you have multiple instances of your server running or multiple servers running on your desired port. Engraçado. You are probably connecting to a different server which is already running on the same port. You need to kill the process that's running. You are probably connecting to a different server which is already running
sei se está todo mundo acompanhando essa discussão. Mas é exatamente o que eu estava suspeitando. Eu acho que a outra charada acho que já matei também. Não vai, não. Oi? O que aconteceu? Não tá indo. O que você Não fez? sei se eu tô chamando errado. Aqui, eu tô botando select. Chamando select, aí agora a lista de inputs fica vazia. De outputs, pode ser esse write list, pra ficar mais. Isso. Fica melhor. Só que aí, se ele ficasse sempre pronto, o fluxo que eu imaginaria que aconteceria, né? Aqui tá no while true, se for aí reading write. E aí ele ia automaticamente printar isso aqui, quando eu começasse o cliente. Mas se tá começando o cliente, ele fica... Então, o que está acontecendo é que provavelmente você tem que dar o connect antes. Então tem que dar se der o connect ali em cima, então ele realmente testa para ver se ele localmente está conectado e pronto para mandar dados usando o send e não o send to. Então ele tem esse efeito sim. Mesmo que seja uma conexão local, ele verifica isso. Sim. O connect... Exatamente, eu acho que é a mesma coisa que está no send to, ali na sua imagem. É só você pegar aqueles elementos. Cadê? Tá aqui. Isso. Só deixou pra não lembrar o que eu fiz depois. Sim. E, pessoal, enquanto o jogo está fazendo isso, quem que tinha falado que tinha visto a mensagem do address in use quando experimentou? Alguém falou que já começou a fazer a lista e que... Oi, Wesley, foi você? Eu sim, professor. Pelo jeito o Hack também. O Hashimoto também. Matheus também. Pois é, pessoal, mas eu gostaria que vocês reconfirmassem se vocês tiveram esse erro ao chamar o bind ou listen, ou se foi de fato ao chamar o connect. Porque ao chamar o connect, ele pode também acontecer, ok? Mas, em geral, ele acontece por quê? Por uma situação muito peculiar, que é quando a seleção automática de porta do TCP, né, acaba pegando uma porta localmente que já estava sendo usada. Então, tem esse erro reportado aqui em alguns lugares. Inclusive, até em um dos lugares aqui até na lista de discussão do próprio kernel do Linux. Eu posso compartilhar com vocês assim que o jogo terminar. Mas aparece como um bug fix que foi corrigido. Tem até uma modificação aqui de 2022 mesmo sobre isso. Mas eu vou compartilhar com vocês assim que eu acho que essa seria a única situação em que o connect daria erro, que basicamente ele está tentando reaproveitar localmente uma porta de forma automática, mas que já estava sendo utilizada, né? Foi aqui, mas não foi. Mesmo com o connect? Tô dando connect no meu client socket. Deu connect, e aí assim que eu dei connect eu adicionei ele nessa lista aqui. Só que tá vendo que ele não tá exibindo a mensagem que ele deveria exibir quando entra no read?
não sei. Logo depois do for ready and write, bota um print logo depois dele. Logo depois. Não, depois do for. Dentro do for. Depois. Não, se bem que. Dentro do for mesmo. Até pode ser um antes ou um depois também, mas. Podia ser antes e depois, desculpa. O que você tinha feito também seria útil. Aqui dentro acho que vai porque tem coisa na lista, mas vamos ver. Vamos ver. Ele... Foi? Tem esse cara aqui, ele tá entrando na minha lista. Ele tá esperando pra enviar. Aqui ele passa e aqui ele tá lendo da lista. Mas esse cara nunca tá ready. If ready igual a... é for ready and write. Não é ready igual a write. Porque sem querer você usou... igual os client sockets. Tá, agora sim. Nunca vai funcionar, né, jogo? Não, tá ótimo. Então a gente confirmou. Então realmente, se você chama agora sim, ó. Tá ótimo. Então se você chama o Connect, ele passa, senão não. Então ele realmente está testando para ver se funciona o send versus send to. Tá, então esse ponto está resolvido. E o outro ponto... muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre o trabalho do Diogo, sobre o uso de select? Talvez alguns de vocês nunca tenham visto esse comando antes. Alguém tem algum comentário? Não? Ok. Tá. Muito obrigado, Diogo. E eu não sei se teria como aproveitar. Oi? Mas já ouviu falar, acho que você tinha ouvido falar, bem legal. Pois é. Então, realmente, agora está sendo bom que vocês estão também tendo a oportunidade de ver ele funcionando na prática. Sobre o outro ponto, que era o connection, address already in use, né? Esse aí eu vou pegar a tela. Tá, eu vou pegar aqui uma guia. Deixa eu compartilhar. Aqui, ó. Tá dando um exemplo de uma situação em que o TCP connect, a função connect do TCP, né, retorna um address already in use. Ele está se questionando, poxa, por que isso aconteceu, né? E achei interessante porque em 2022, em abril, né, desse ano, teve uma atualização nessa thread mostrando que esse problema ainda acontece. Então ele está explicando aqui o problema, né? A autoseleção de porta com a função connect, que ocorre quando você chama o connect sem antes ter chamado o bind, né? Ou se você chamou um bind para associar só um IP, mas sem uma porta, às vezes funciona erradamente e retorna um address already in use, né? Um busy local port. Então, se o connect tenta usar uma porta que já está ocupada, isso vai acabar levando a um address already in use na tentativa de conexão. E aí tem aqui o ajuste, né, a ser feito lá uma função que eu acho que é uma função do kernel. Então, ele está mostrando aqui o patch, né? E o que eu achei curioso é que tem vários comentários. Isso foi em 2016, mas agora em 2022
surgiu aí, aqui em 2022 teve atividade aqui relacionada com esse ponto. Pelo visto, ainda acontece alguns problemas, principalmente quando você tenta misturar IPv6 com IPv4, pelo visto. E aqui tem um programa de teste. Ele está falando, primeiro reduza o range, né, o domínio de portas que você permite que o sistema operacional use, né? Então você está, por exemplo, dizendo que ele só pode, quando for selecionar aleatoriamente portas, né, selecionar entre a porta 10.000 e a porta 10.004. E aí, então sugere que você compile esse programa, que tem aqui o attachment, e aí abre duas telas, roda esse teste em uma, aí o teste na outra, e aí quando você chama o connect, ele vai retornar address already in use, mas se você chamar com o programa com patch, e vai dar um erro não no connect, mas sim no bind. Aí tem que ver exatamente o que o programa faz para ver por que ele esperaria que o erro fosse no bind e não no connect. Provavelmente aí teria que ver exatamente os detalhes e também o que é esse jail aí que eu nunca tinha ouvido falar também. Mas enfim, aí eu gostaria que vocês experimentassem. Eu posso colocar também alguma observação sobre isso no Classroom, mas eu gostaria de saber se teria alguma outra situação na qual o connect retorna um address already in use, né? Quando eu esperaria que isso fosse algo mais associado com o bind, com o listen. Bom, uma pesquisa mais aprofundada sobre esse address already in use do connect, né? Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Porque aqui, ó, tá vendo? Aqui a maioria do que aparece quando você faz uma busca por address already in use, tá vendo? Tá relacionado com listen. Ele até fala aqui também outros de connect, por exemplo, mas eu chutaria, quando a gente olhar aqui a fundo a thread, vamos ver o que é. Connect address in use. Vamos ver a resposta. TCP settings for heavy load on Windows. Underline search architecture direct searches across multiple physical partitions. Porta não blocking socket channels. Então, embora the port your app uses already in use by other process. Some HTTP server running 443 as HTTP default port. Tá vendo? Tudo isso é relacionado com o servidor, não com o cliente. Quem chama o connect em geral é o cliente. Então, embora ele apareça a palavra connect na thread, ela está se referindo a um problema que acontece quando o servidor tenta usar aquela porta que já está em uso. Daí, address already in use. Então, inclusive, para você saber, esse comando é um comando interessante para também vocês experimentarem.
No Windows também tem o netstat. Esse comando ele dá o status da rede, ok? Daí netstat. E ele dá várias informações bem úteis. Por exemplo, quando estiver fazendo aí a programação com socket para saber quais os serviços que estão rodando na máquina, né? Então, para mim não está aparecendo aqui o meu shell. Deve estar na outra. Só um momento. Então você chama netstat, o menos A é em geral de all, para mostrar tudo, todas as informações do sistema, mas tem o N também, tem o R, são algumas opções adicionais úteis também. Tem que recordar o que significa exatamente cada uma delas. Acho que eu vou precisar parar a gravação agora.